Vamos lá. A gente passou ontem falando sobre a seda do Relatassé. E a Gemara acabou falando, não pode ser no caso de Arayot, no caso dos incestos, não pode ser que a seda do Relatassé. Porque é um assé, uma mitzvah positiva, com lotassé com um plus, lotassé com careta. Então ali ficou nessa pergunta, e a gente vai botar essa pergunta só no Daf Zayin. Hoje a gente vai começar a falar sobre o próprio conceito de assé do Relatassé. Da onde a gente sabe que a assé, mitzvah positiva do Relatassé, empurra a mitzvah proibitiva para você, quer dizer, agora nesse momento que você está fazendo essa mitzvah, não tem essa proibição. Então a Gemara vai trazer, a Gemara vai perguntar de onde a gente sabe isso. Vai trazer o caso de tzitzit. No caso de tzitzit está escrito na Torá, Lot ilbah sha'atnez semer ufishtim yachdav. Não pode vestir sha'atnez lá com linho. Logo depois, no passuco seguinte, está escrito Gdilim da'aselach al-arbah kamfat ksutcha. Está mandando a gente fazer franjas sobre os 4 pontas da nossa roupa, que é o tzitzit. Então, dessa smichut, desse que está um passuco logo depois todo, está falando para você não vestir sha'atnez. Mas você pode fazer franja, quer dizer que mesmo se a franja for de sha'atnez, você pode fazer. Mesmo se for franja de sha'atnez, pode fazer. Então, aí o Gemara vai perguntar, e de onde a gente sabe que a gente faz sim essa drachá de smichut, você vê um passuco do lado do outro. Então vai vir a Belazar vai falar um remes, uma dica no passuco de Teilim. O linho é a mesma roupa, por exemplo, se você estiver vestindo um casaco com outro. Um tem lã, mas são 2 roupas. Não, na mesma roupa. A mesma roupa lá ali. É na trama, né? Na trama. Não necessariamente na trama. Por exemplo, aqui você colocar um tzitzit costurado, você botou no furo um tzitzit de lã com a roupa de linho, poderia ser já dentro. Mas é a mesma roupa aqui. Mesma roupa. Mas já que fala aqui, o Mará vai falar, claro, mas achar que no tzitzit não tem problema. No tzitzit não tem problema. Mas o paletó que tem forro de... tem que mais ver ternas, coisas. Mas isso é de qualquer maneira numa roupa só, mesmo que seja uma parte costurada, né? Isso. Tecido com outro tecido não pode. Isso. Não precisa ser só na trama, né? Se for na mesma roupa. Na mesma roupa. Se é bainha, forro. Se o forro for de uma coisa e o casaco de outra, não pode. Entendi. Agora, só uma coisinha. Esse assunto do doré, de empurrar, a gente tinha aprendido sobre o assunto de 2 mitzvot separadas, uma positiva ou outra. Fazer alguma coisa que não pode no Shabbat, de empurrar o Shabbat, coisa do gênero. Aqui é a mesma mitzvah que era negativa. Se anula a negatividade dela, alguma coisa assim, ou são duas diferentes também? Não, a gente tem sha'atnez, que é a proibição. A gente tem a mitzvah de fazer tzitzit. São 2 também. Não é o caso de revogar uma anulação para um determinado caso, na mesma mitzvah. Qual o exemplo da mesma mitzvah? É porque estava pensando no assunto do outro, do Ibum, do anterior. Mas o Ibum também são assim, você tem a proibição, você tem a mitzvah. Que é na mesma pessoa, né? É isso que você está falando. Mas é a mesma mitzvah do Ibum. Porque no Ibum você tem a proibição de... Todo Ibum você tem a proibição de ter relações com a cunhada. Sempre você tem a proibição de ter relação com a cunhada, é uma proibição da Torá. E por outro lado vem o Ibum e tem a mitzvah de você, se no caso que o irmão faleceu sem filhos, mas mas no final das contas a Gemara vai trazer, vai ver que isso aqui é careta, então vai ter uma diferença, a gente vai voltar para isso no Daf Zayin. Vamos lá. E tá bom, vamos ler dentro, a gente vai ler. Tu fala Gemara, a lota segredo de Minar, a gente está na última linha do Guimel, do meio para o Dário. Então a gente sabe que o lota segredo é uma proibição normal, quer dizer que não é proibição com careta, que vai empurrar, fala Gemara, dirtiv. Por exemplo, nos tecidos está escrito para não vestir sha'atnez, e logo depois está escrito para você fazer as franjas, vem Marabrazar, smuchim na Torá minayin. Onde sabe que a gente pode fazer a drachá de smuchim, de quando para escutar próximo, quando está escrito tem um remes, de um passuco em Teilim. Smuchim na Adler Olam Asum Bemet Veachar. Smuchim é que estão um do lado do outro, quer dizer, estão pertos. Lá no Olam Asum Bemet Veachar estão sempre feitos como a Bemet Veachar são verdade, são corretos.
Rav Sheshet fala para Rav Elazar, Mishum Rav Elazar ben Azariah. Rav Sheshet fala de outro lugar, em nome de Rav Elazar ben Azariah. Ele fala, Minayin le'abma shenafla lefnei mutke shchin, she'en chosmim otah. Rav Sheshet fala o seguinte, da onde a gente sabe que se uma Yevamá, quer dizer, alguém que teve que vai casar com um cunhado, vai ter relações com o cunhado para levantar a continuação do marido, etc. Que se o cara que ela tem que fazer o ibum, agora ele tem problemas de pele e tal, e ela não quer fazer ibum com ele e tal, de onde sabe que a gente não ouve ela. Está escrito Lotachsom, está falando para não botar o burro não pode amarrar, não pode botar uma mordaça no burro no boi, quando ele está arando, etc. O Smichlei, logo depois escrito Passamur, perto desse passuco está escrito que logo depois começaram a falar por causa de Ibum, quer dizer, Parashat Ibum e Chalitza, então logo depois disso que ele está escrito um depois do outro, então a drachá que ele traz é sobre Lachá, sobre no caso do Ibum também, que a gente não pode que a gente não pode colocar ela, quer dizer, botar uma mordaça nela e obrigar ela a fazer, não pode obrigar ela a fazer o ibum. Então, se ela não quer, a gente obriga ele a fazer chalitzá. Mesmo jeito que você não bota mordaça no boi quando está arando, etc. Já que está falando sobre mordaça. Então também não fala, bota mordaça no boi, fala, não, você não quer, não interessa. Não. Você não quer, então a gente obriga ele a fazer a chalitzá. É maravilhoso para nós. Quê? Não, é do smichut do não está comparando ela com... Não, é porque dos pequenos que estão perto falam sobre... Essa mordaça é figurativa, né? Lá do boi, não? Não, da mulher. É. Só para saber. É maravilhoso. Você que está falando. Estou perguntando. É maravilhoso. Mesmo aqueles que falam, para geralmente você não ficar fazendo drachá de smuchim de passo perto do outro, do Mishneh Torah, no livro de Dvarim, Daris eles sim fazem drachá de Arabiuda, Daris, geralmente ele não faz drachá de smuchim de um perto do outro, do Mishneh Torah, Daris, em Dvarim, eles sim fazem esse drachá de um passo perto do outro, porque o Belo Meminado da Lodaris, a Mara vai perguntar duas perguntas. Primeiro, por que geralmente ele não faz drachá de um passo perto do outro e traz uma drachá para ir de uma coisa para outra? E a segunda pergunta é porque sim, ele sim faz isso. Vamos ver. Por que geralmente ele não faz isso? Detalhe, fala Braita. Benazai, o Berdemar Mechash falou Techayem. Benazai fala o seguinte: está escrito que a bruxa ela não pode viver. Vedemar Kolashochem, Beemá Motumat, daquele que tem relações com o animal, Motumat, tem passivo de pena de morte. Smachoi Nendlo, botou um do lado do outro, Passuca. Macho, do mesmo jeito, como é que vai... Então, aqui no caso de uma pessoa que tem relações com um animal, é claro que é esquilar, é apedrejamento. Agora, e a mechashefá, como é que vai ser? Então, já que está junto um do outro, a mechashefá vai esquilar, a mechashefá também vai esquilar. Amara, será que só porque dá um passo do lado do outro, você pode falar que você pode aprender uma pedra de morte de um para o outro? Fala, Gumará, ela então você tem que aprender da onde, de acordo com a Biúda, do que é parecido. Oveidoni, que são tipos lá de bruxarias, de magias negras, etc. Claro, eles também estariam na regra de Mechashefá. Por que ele especificou só esses separados? Para te falar, esses a gente tirou separado para te falar que é esquilar. Então todos os outros tipos também é esquilar. A gente aprende aqui do separado do claro para o prato. Fala como lá meia tzulea kishleb, lomar nechama oveidoni bisquilar, afmechashefá bisquilar, sem falar a Bíblia. Como é que você aprende mechashefá bisquilar? De oveidoni. No final de contas é esquilar, mas aprende de lugares diferentes. Um fala que aprende da sumichut, tem um passo do lado do outro. O outro fala que aprende do que é parecido. Oveidoni saiu da regra de mechashefá para te ensinar que tudo mechashefá também é esquilar. Isso aqui é em toda a Torá, que Rabi Uda fala que não, e os outros falam que sim tem smichá, que sim pode fazer drachá de smichá. Agora, Mishneh Torá, no Dvarim, até Rabi Uda fala que tem smichá. Por quê? Da onde a gente sabe disso? Nada fala Mishnah mais para frente. No Seadama, no Sataviv, Mefutataviv. De acordo com Rabi Uda, de acordo com Ramim, a pessoa pode fazer ibum, a pessoa pode casar com uma mulher que teve relações com o pai sem ketubá. O pai dele. Pai dele. É o pai dele. Sem ketubá,
Aqui fala mefutat, anussat, mefutat também de ones, né? Tui é tipo de da força, né? Forçado. O quê? Você está como seduzido, o homem seduz. É, tá falando que é sem tubar. É sem tubar. Com o consentimento dos dois? O quê? Com o consentimento dos dois. Mas é isso. Mas aí viar Deus não transforma no sangue. Aqui fala a Mishnah que não teria problema. Você tem problema? O quê? Isso aqui é o quando? Ela foi estuprada por... Calma, a gente vai ver isso mais claro Aqui não tá falando de tudo. em Daf Tzadik Zayin. Mefutat parece que é na força. Na força? Parece que é força. violei. Anunciado Benó, Mefutat Benó, assim também se for o caso do filho. Se foi o filho que fez isso. A gente vai ver isso mais pra frente, no Vetar Mishnah lá em Tzadik Zayin. Aqui é só pra gente falar sobre Smichut. Vem Rabiuda e proíbe. Rabiuda oserba anunciado Avim Mefutat Avim. Rabiuda proíbe no caso daquela que teve relações com o pai. Amarav Gidal Amarav, Rav Gidal Florav, mas tá mandando Rabiuda como motivo de Rabiuda para ele falar que é proibido. Dirtiv está escrito Loikachish, está escrito Aviv Loigarek Nafaviv. Você não pode pegar, não pode ter relações com a mulher do pai. Não pode descobrir aquilo que o pai viu entre aquele Kanaf Sherav, Loigarek, aquele que ele teve relações. Não pode ver. Bimaideba no Saktiv. E da onde sabe que está escrito naquela que teve relações contra a vontade, me lá vem de Kra, está escrito no Pasuk de Chtiv, ela está na Isha, Jochim Mimale Avia, Nearach Hamishim Kasef, o Smichlei Loikachish, etc. Da onde sabe isso aqui também, está escrito no Pasuk, está escrito no Pasuk antes que a pessoa vai dar para a pessoa que teve, lá é o caso da pessoa que teve relações sem consentimento da mulher, ele tem que pagar para o pai da Nara, botaram uma multa, etc. E depois, está escrito logo depois, logo depois desse passuco. Então, dessas smichut que tem da Azará, da advertência, de Loi Galek Nafaviv, está escrito logo, para achar de Onis, para achar que está falando do Onis, quer dizer, a pessoa que teve relações sem consentimento da mulher. Então, dessa smichut de uma passuco para o outro, a Bíblia fala que também é proibido. Como é que era banana, por que era banana não faz essa smichut também? E se fosse um do lado do outro, tá bom, como você falou. Mas agora a racha do nosso Michlei não está claro, não está completamente colado no outro. Por quê? Porque você tem uma parte de um passuco que separa a outra. O passuco todo que está falando lá é o quê? O passuco todo que está falando lá. Deixa eu ver o passuco do lado. Não pode pegar, não pode ter relações com a mulher do pai. Essa é a mulher do pai mesmo. Knafaviv está falando aqui do Mará, que Knafaviv é aquela que teve relações com o pai que não é a mulher do pai. Independente de qualquer motivo. Que é? Independente de qualquer motivo. E aí fala Ramim, mas, no caso de... Assim falará a Bilda, desculpa. Assim falará a Bilda. Que mesmo se foi contra a vontade da mulher, também não pode. Por quê? Porque como é que esse passuco vem logo depois de toda a paraxá que fala sobre a pessoa que forçou ter relações com a mulher. Então, já que esse passuco vem logo depois, vai falar que mesmo que se for contra a vontade também não pode. E também falam que não. Se for contra a vontade, pode. Por que esse passuco não tem a simichá clássica? Por quê? Porque você está falando sobre toda a paraxá que está falando sobre o homem que força relações com a mulher contra a vontade dela. E logo depois você começa o passuco seguinte falando não pode pegar a mulher do pai. Veloi Galek Nafaviv está vindo depois. E se fosse para ter essa smichut, se fosse para você aprender uma coisa para outra, qual parte ia vir primeiro do passuco? Veloi Galek Nafaviv. Para você poder ter essa smichut, clássica smichut mesmo, e aí está uma coisa do lado da outra. Você teria um passuco do lado do outro mesmo. E aí você poderia aprender. Mas isso que você tem a primeira parte do passuco separando a segunda parte para o que você quer ensinar, para Hamim isso não é smichut suficiente. Mas Rabiuda, ele aprende dessa smichut, que ele proíbe também aquela que teve relações contra a vontade pelo pai, que também não pode casar com ela. Então Rabiuda, pelo que a gente está falando aqui, provando que Rabiuda para Rabiuda, Sefer Dvarim, ele sim faz drashá de smichut. Em todo o resto da Torá, ele não faz drashá de smichut. E por que Sefer Dvarim ele sim faz drashá de smichut e na outra não? O quê? Devia ser o contrário. Não, porque qual é a lógica dele?
Então, duas coisas que a gente vai ver. Por que ele sim faz em cima do alimento ou não? Muhar, que as coisas são psukim que são claros que é para smichut, só está lá para isso. Você não precisaria deles. E outra é mufne, eles estão a mais. Estão a mais. Está falando isso? Isso foi escrito para isso. Por que foi escrito um do lado do outro? Foi escrito para isso. Para aprender um do outro. Porque senão não precisaria nem do passo. Já está escrito antes. Essa é a lógica de Rabiuda. Está sobrando. Então por que escreveu um do lado do outro? Para te ensinar uma coisa ou outra. Rabanan, de onde fala Rabanan? Porque Rabanan também não aprendeu essa smichut. E Rava Smichlei, se tivesse realmente um do lado do outro e não com essa metade desse passuco separando, que de Kamata, como você falou. Mas não está completamente do lado de metade do passuco está separando uma coisa da outra. Que está falando sobre o Galek na Faviv, está falando sobre aquela que está esperando para ser ibum com o pai. Veloy Galek na Faviv, para a Rabiuda, que é proibido, mesmo aquela que teve qualquer tipo de relação com o pai, mesmo que foi forçado. E para Hamim, não. Veloy Galek na Faviv é aquela que tem uma mitzvah de ibum com o pai, que está esperando para fazer ibum com o pai, que o filho também não pode. Por mais que o filho já não pudesse casar com a tia, já não pode, já é uma proibição, entrou mais uma proibição, que ela tá, se é o caso da tia que está esperando o cumprir. Duas proibições. Mishneh Torah Maitá Madedari, fala com Mará, Mishneh Torah, por que a Rabiuda ele faz assim drachá? E vai ter Mishum de Muchach, e vai ter Mishum de Mufne. Tem duas respostas. Porque está claro que é para fazer drachá, e outro é porque está sobrando isso, não precisaria escrever. Uns respondem assim, e outros respondem assado. O que responde que é porque Muchach, ele vai dar um exemplo. E vai ter Mishum de Muchach, ele fala que é porque está claro, de Imken, porque se não fosse assim, se não fosse para você aprender isso aqui, sobre essa relação esse passuco está falando sobre não casar com a mulher do pai, ou com Knaf Aviv, que a Bíblia fala que é aquela que teve relações forçadas com o pai. Então, se não fosse para aprender cada relação forçada, para que você escreveria esse passuco aqui, depois das relações forçadas? Escreve junto com Arayot, junto com todas as outras regras, de todas as leis da Arayot. Lá no livro de Vaikra. Por que escreveu aqui só em livro de Varim? Para te falar que é para você aprender. Veio, vai ter mesmo agora porque está sobrando. Porque se fosse para aprender, só que não pode ter relações de casar com a mulher do pai, poderia escrever só metade do passuco. Não pode pegar a mulher do pai, porque falar que na Faviv. Então, claro que dá para sobrar. Para sobrar essa parte do passuco, para você fazer essa drachá. Fala Gumará, Vegabei Tzit Nami, para Tzit também. E vai ter Mishum de Muchach, e vai ter Mishum de Mufne. Você pode falar os dois. É porque está claro ou é porque está sobrando. E vai ter Mishum de Muchach, como é que você fala como está claro? Se não fosse para te ensinar que você pode fazer isso, está essa pessoa que de limpo está selach. Você vai ter já escutei logo depois de chatnez. Lichte Berachmada, Gabi Pershad Tzit, Lemai Lichte Karveacha. Kadosh Baruch Hu poderia escrever na Torá dele, lá em Bamidbar isso, lá na Parashat Tzit, tudo lá na Parashat que a gente lê todo dia de Tzit, poderia estar escrito esse passuco, que Drim Tasselach, para fazer franjas. Por que ele deixou para escrever só depois que escreveu de Shatnez? Para te falar que pode fazer a franja mesmo se for de Shatnez. Vem, vai ter mesmo que falar porque está sobrando. Mikdei Katabrach, está escrito lá em Vaikra. O Beged Kilaim Shatnez Royale, Alecha. A roupa de Kilaim de Shatnez você não pode colocar sobre você. Lotirba Shatnez Lamani. Para que está escrito para não vestir Shatnez? Está falando para sobrar. Você não pode vestir, mas logo depois está falando de Tzit, que Tzit pode ser de Shatnez. E essa aqui agora fala, olha só, não necessariamente. Você precisa desses dois passuquinhos para Shatnez, não está sobrando. Você precisa tanto do passuco, Beged Kilaim não pode ir ali, não pode subir sobre você, e também sobre o lote embaixo, para não vestir. Por quê? Isso sim precisa. Deika Rahmana fala Gumará, Deika Tabrahmana, se tiver escrito só, não é Alecha, só para não subir, não botar sobre você a roupa de Tzit. Havamina, você poderia pensar, Kolderechalas, Arachmana, todo o tempo, todo o jeito de colocar sobre você, Kadosh Baruch Hu proibiu. Filho morrer que mesmo se estiver vendendo, não pode. E na verdade não é assim. Tabrahmana não pode vestir, pode ter proveito, não pode aproveitar, você não pode te esquentar. O jeito que você veste, você não pode vestir.
Mas se for para vender é diferente. Dúmia dele vichai dei de beada. Tudo que tiver proveito, igual como você veste, tem proveito, se tiver proveito, tem problema com o chato dele. Vem cá atrás quadrado. Se tivesse escrito só, se tivesse só escrito para não vestir, Rava, você poderia pensar, dá ficar levichar? De na ficha aniata, alô, você poderia pensar o quê? Não, então realmente só vestir que não pode. Mas botar em cima, por exemplo, se cobrir, não tem problema. Usar um cobertor com chato dentro, não tem problema. O passuque fala, não bota sobre você. Então parece que a gente precisa desses dois psukim, e nenhum dos dois está sobrando para você fazer essa drachá de que pode usar de chato dentro. Se for assim, então fala, tá bom. Não está sobrando lotir chatnez, mas está sobrando outra palavra, semer pistim. Ele poderia falar, não veste chatnez. Você ia ter lo yale, não botar sobre você, e você ia ter não vestir. Não poderia falar semer pistim, explicar que é lailinho. Fala, Gmará, migdei katav, o beged kilaim chatnez lo yale alecha. Já que está escrito a roupa de Kilaim você não vai botar sobre você, e a gente falaram lá no Bedimidash da Bishmel, ou ele vendeu Stam Bagadim, todo lugar que está falando na Torá Stam Bagadim, só Beged. O que quer dizer? O Farad Lechá Katuv Echad Men Semer Pishtim, e o Passuca ele vem, primeiro ele fala só Beged, e depois ele vem falar que Beged é Beged, Beveged Semer Beveged Pishtim, quando está falando sobre Negaim, quando está falando sobre aquele que está com mancha na roupa, ele fala na roupa de lã ou na roupa de linho. Então, beged é o quê? É lã ou linho. Então, você poderia aprender que beged chatez não pode vestir a roupa de chatez. É lã com linho. Qual é a roupa que você pode misturar? Disso que lá em Negaim, da mancha da roupa, está falando uma roupa de lã, uma roupa de linho. Então, os tipos de roupa que existe é lã e linho. Quando fala para não misturar as roupas, é lã com linho. Pronto, você não precisa de escrever de semer e pistim na outra. Ficou de semer e pistim. Semer pistim da câmera quando era ali. Então está falando do lado de baixo, chatnez, semer pistim, semer pistim está escrito lá em linho junto, está escrito ali para sobrar para você poder aprender isso para o tzitzit. Fala, mas ainda precisa disso também, porque Sarkadata Kamina, Ha'alahi, Delonaf Shanata, Avalevishat Naf Shanata, Kodremine Asarachmana. Fala, se não tiver escrito Semer Pistim, você não pode vestir lã com linho, você vai pensar o seguinte, olha, sabe por que não escreveu lã com linho lá no não escreveu nada qual é o tipo, é lã com linho sobre você colocar em cima, mas para vestir, já que é uma área muito grande, já que você tem um proveito muito grande, qualquer dois tipos não pode. Por isso que precisa escrever, por isso que você escreveu Tsemer Pistim, que sim precisa. Então parece que nesse passuco não tem nada sobrando para você poder fazer a drachá para o livro da Selach, da franja do tzitzit. Fala, Gmará, Ken, listokraminei, vetei, chatnez, meala. Fala, Gmará, não necessariamente, você poderia escrever chatnez, escrever nada de Tsemer Pistim aqui, você vai lá, do mesmo jeito que lá, quando colocar sobre você, ela com linho, aqui ela com linho acabou. Fala, Gmará, então parece que sim, dá sobrando sempre vestir para você fazer a smichut, para você aprender para o tzitzit. Betana, a gente estudou na Bedimidash da Bishmael, Tama de Kadab Rachman Tsemer Pistim, o motivo que a Kadosh Baruch Hu colocou lá no Pasuk, Tsemer Pistim, lá em linho, Halavach, se não fosse assim, que lá em Tzidava Mida de Asarachman. A gente pensaria que seria proibido botar aqui lá em tzitzit. Porque Be'aktiv está escrito Ve'asulaem Tzitzit Akanfei Bigdeihem. Está escrito lá no Parashat de Tzitzit, para você fazer tzitzit sobre as pontas da sua roupa. Vetai de Be'rebishmer, a gente falou, a gente estudou no Bedimidash da Bishmer, Kol Begadim Sempre Fistim Hem. Todas as roupas é de lailinho. Ve'amarachmana, Vidleit Tchelet, o Tchelet Amrau. E a Kadosh Baruch Hu falou para você fazer o que? Tchelet, Sitakanaf, Tchelet. Tchelet é de quê? É necessariamente de lã. Então parece que o quê? De acordo com quem falou na Bishmael, que Beged é lailinho. Se você tem que fazer Ve'ashulam Tzida Gafei Bigdeihem, que é laolinho, Beged é laolinho, e depois ele fala para você fazer Tchelet, e Tchelet é lã. Então você já pode aprender daqui que o Tchelet, lã, ele tem que estar no laolim. Então você aprende do próprio Parashat Tzitzit que o tzitzit pode vestir com chatnez. Para que precisa do outro passuco todo? Fala Gmará, mais de Tchelet Amrau, me deixes que está na Tchelet Amrau. Fala Gmará,
Da onde você sabe que Tchelet é realmente de lã? Fala Gemara, já que Shesh, que está falando lá sobre as roupas do Cohen, é linho, então o Tchelet é lã. Porque é sabido que não tinha só lã ou linho. Então, já que ela está falando do linho, então o Tchelet necessariamente é lã. Fala Gemara, Isrich, mesmo assim está precisando falar de Semer Pistim. Por quê? Sabe que está caminhando que Rava, você poderia pensar como falou Rava? Que Rava ele fala o seguinte de Rava Aramei. Rava ele falou que tem dois psukim contraditórios que está escrito no pasuk Tzitzit Kanav. Min Kanav. Todo o tzitzit tem que ser de Kanav, quer dizer, tudo aquilo que está na franja tem que ser o mesmo tipo da roupa. Semer Pistim. Depois eu escrito Semer Pistim. Lã ou linho. Haketzad. A franja tem que ser de lã ou linho, ou a franja tem que ser do tipo da roupa? Se a roupa for de seda, a franja tem que ser de seda. Fala Gemara, Haketzad, Semer Pistim Potrim Ben Midem Ben Shalom. Não. O que ele quer te ensinar é o seguinte: lã e linho, eles servem para qualquer tipo da roupa. Agora, se você fez a franja de outro tipo, só serve para o próprio tipo. Se você fez a franja de lã ou linho, você pode colocar qualquer tipo de roupa que precisa de tecido. Agora, se você fez a franja de seda, de outro tipo de roupa, então só serve para o próprio tipo da roupa. Shear minim, beminam potrim, shalom minam potrim. Os outros tipos, se for do tipo, precisa não. Então, de novo, precisa escrever. Se não tivesse escrito Semer Pistim, você não ia explicar isso. Então, tudo, você ia falar o quê? Você ia pensar que todo é só para o próprio tipo da roupa. Semer Pistim vai falar, lã e linho, eles isentam qualquer tipo de roupa. Mesmo que tenham lã com a roupa de linho, ele estaria isento. Aqui a gente aprende por isso que Semer Pistim sim precisa estar lá, e para aprender que pode ter chatnez no tzitzit. Que o tzitzit ele empurra o problema de chatnez. O tzitzit é uma mitzvah, a ser uma mitzvah positiva, que empurra a proibitiva de não vestir chatnez. Mas peraí, o Tana que explicou no Beit Midrash Rava Shmuel não tem o Shtat Rava. Talvez eles não tenham a opinião de Rava. Talvez eles não concordam que tem que ser necessariamente do mesmo tipo. E aí o Laininho deixa tudo para tudo. Agora, mesmo assim, isso tem mais que precisaria. Porque, sabe, você poderia pensar que Diuk de Rava, Hakanaf min Kanaf. Que o que Rava, como é que Rava estava explicando tudo isso? Quando fala de Tzita Kanaf, o Tzita da ponta, mesmo que o Rava, que no Beit Midrash Rava eles não aprendem como Rava, eles podiam fazer a drashá de Tzita Kanaf, que está falando sobre o tzitzit de outros tipos. E assim falou a Kadosh Baruch Hu na Torá. Faça uma franja de lã para o tecido de lã, uma franja de linho para o tecido de linho. Sabe? Se você fizer uma de lã para lã, aí você pinta de chelet. Mas se for lã para o linho, linho para o lã, não pinta de chelet. Vem a Kadosh Baruch Hu e fala, não, Semer o Pistim, lã ou linho. Da filo de Semer Pistim ou Pistim de Semer, mesmo que for Semer Pistim e Pistim para Semer, mesmo que for lã para o linho ou linho para o lã, você sim pinta de chelet. Quer dizer, mesmo que, tá, mesmo que a gente fala que o pessoal que estudou, o pessoal lá do Beit Midrash não concorda com o que Rava falou, que sempre tem que ser o mesmo jeito, ainda dá para fazer a drashá que você precisa, que sim pode, que precisa dessa palavra de Semer Pistim para te mostrar, para te ensinar que tzitzit dorre o problema de chatnez.